Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Segunda questão. O nome secreto de Deus é Jaburon, segundo a crença maçônica. A maçonaria ensina no grau do arco real que, conhecendo o verdadeiro nome de Deus, o candidato aprende que, a partir desse ponto, o verdadeiro nome de Deus é Jaburon. O candidato aprende claramente no seu manual maçônico que o termo Jaburon é um termo composto para Jeová, Já, Baal, Bu ou Bel e On, uma possível referência a Osíris. Autoridades maçônicas como Cowie e o ritual monitor maçônico padrão admite que Bu ou Bel se refere à divindade cananeia ou assíria Baal e que On se reporta à divindade egípcia Osíris. Wagner revela o objetivo maçônico nessa trindade pagã. Bem, eu particularmente não chamaria de trindade pagã, chamaria de triteísmo satânico. Porém, segundo Wagner, diz assim: neste nome composto é feita uma tentativa de mostrar, mediante uma condenação de nomes divinos, a unidade, identidade e harmonia das ideias hebraicas, assírias e egípcias sobre Deus, e a harmonia da religião do arco real com suas religiões antigas. Esta unidade de Deus maçônica é peculiar. A doutrina ensina que os nomes diferentes dos deuses, como Brahma, Jeová, Baal, Bel, On, denota o princípio gerador e que todas as religiões são essencialmente as mesmas em suas ideias do divino. Mas comparar Jeová com o deus pagão Baal, um deus tão mau que levou os israelitas a fazer sacrifícios humanos e a outros vícios terríveis, é blasfemo. Quem quer que estude a malignidade de Baal no Antigo Testamento pode ver isso claramente. Por exemplo, desprezaram todos os mandamentos do Senhor e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o povo provocar a ira. 2 Reis, capítulo 17, verso 16 e verso 17. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimar no fogo os seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação. Jeremias capítulo 32, verso 35. Nos profetas bem vi uma loucura, profetizaram da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Jeremias capítulo 23, verso 13. Baal era uma divindade tão maligna que encontrar o nome do Deus único, verdadeiro e santo Jeová, ligado ao Baal e On, no rito maçônico é blasfêmia. Deus diz: porque os que me honram, honrarei. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. O apóstolo Paulo escreve: a ele Deus honra e poder eterno. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Se você é cristão bíblico, de acordo com as escrituras, participa de um rito que difama seu nome divino, combinando com nomes de deuses malignos, seria dar honra a Deus? Obviamente não. O julgamento severo de Deus não caiu sobre Israel, porque a nação combinou a adoração a Jeová com a adoração a Baal e outros deuses pagãos. O juízo de Deus não caiu por causa de ensinamentos como os da maçonaria. Como o ex-mestre maçom Edmundo Ronalne confessa, a filosofia religiosa e falsa adoração que levaram a Jeová a destruir o seu próprio templo e a banir para o cativeiro o seu povo da antiguidade são exatamente a mesma filosofia e culto que os maçons modernos afirmam que irá prepará-los para as glórias do céu. Questão de número 3, a seguir. A maçonaria ensina que o seu Deus não é o Deus dos cristãos. A maçonaria ensina que Deus é uma única pessoa, unitarismo, enquanto o cristianismo ensina que Deus é trino e não uno. Um artigo de Kinderdiner chamado A Ideia de Deus na Maçonaria, citado na revista maçônica
a Nova Era, na página 269, diz o seguinte: a maçonaria aceita e ensina que, com tudo e acima de tudo está Deus, mas não essencialmente um Deus cristão trino. A maçonaria ensina também que Deus é uma combinação de todos os deuses. O maçom pode chamar o Deus como quiser, pensar nele segundo seu desejo, considerar uma lei impessoal, pessoal e antropomórfica. A maçonaria não se importa com isso. Deus, grande arquiteto do universo, grande artifício, grão, mestre da loja do céu, Jeová, Buda, Brahma, Vishnu, Shiva, o grande geometra. Mas a Bíblia ensina que só o Deus cristão é o Deus único e verdadeiro. Ele não é uma associação de todos os deuses. Vejamos o seguinte: o Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 14. Eu sou o Senhor, este é meu nome, é a minha glória, pois não darei a outra. Isaías, capítulo 42, verso 8. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima, nos céus e embaixo da terra, nenhum outro há. Deuteronômio capítulo 4, verso 39. A maçonaria nega também o ensino bíblico sobre Jesus Cristo. Albert Pike, a grande autoridade da maçonaria, ensinou que a maçonaria considerava Jesus Cristo apenas como um homem e não Deus. Ela reverencia todos os grandes reformadores, vê em Moisés o legislador dos judeus, em Confúcio e Zoroastro, em Jesus de Nazaré e no iconoclasta árabe, grandes mestres de moral e reformadores eminentes, sem nada mais. A maçonaria afirma que não ofende a crença dos cristãos sobre Jesus Cristo. Por exemplo, não dizemos aos cristãos que Jesus Cristo é simplesmente um homem cuja história da vida não passa de um reavivamento das histórias mais antigas, pagãs similares. Fazer isso seria irrelevante. Não pronunciamos tais palavras, mas a maçonaria ensina, na verdade, que Jesus Cristo era um simples homem. O importante ritual maçônico chamado Ritual da Quinta-feira Santa, do capítulo dos Rosacruzes, declara oficialmente: nos reunimos neste dia para celebrar a morte de Jesus, não como inspirado ou divino, pois não nos cabe decidir isso. Em sua escuridão ou ignorância espiritual, o maçom cristão pode decidir crer que Jesus era Deus e Salvador do mundo. Mas essa não é a verdadeira verdade maçônica. Os que se consideram maçons esclarecidos esperam que seus irmãos não esclarecidos compreendam que todos os dogmas específicos sobre Cristo estão errados. Conforme enfatizam por causa, é importante remover todas as doutrinas, lendas, alegorias e dogmas de todas as religiões. Bem, essa é a razão do erudito maçônico Albert Pike afirmar que Jesus era um grande professor de moral, mas nada mais do que isso. A declaração maçônica de que a maçonaria não ofende os cristãos, ensinando que Jesus era apenas homem, não é portanto justa nem verdadeira, mas é exatamente isso que ele ensina. Porque a maçonaria diz que Cristo não passava de um homem e ofende assim a crença dos cristãos. Ela faz isso por não desejar ofender a sensibilidade religiosa dos maçons que são membros de outras religiões, que nega ser Jesus a única encarnação de Deus e o Salvador do mundo. Por exemplo, a natureza e missão únicas de Cristo são negadas pelos hindus, budistas, muçulmanos, judeus. A fim de não ofender essas pessoas, ela ofende os cristãos. Em nenhum lugar da literatura maçônica você vai encontrar Jesus chamado de Deus ou de Salvador do mundo, que morreu pelos pecados do homem. Retrataram dessa forma iria ofender os homens, e a maçonaria não quer ofender ninguém. A necessidade dessa abordagem pode ser encontrada nas doutrinas fundamentais ou landmarks da maçonaria: a paternidade de Deus, a fraternidade do homem e a imortalidade da alma, interpretada maçonicamente. Essas doutrinas presumem antecipadamente que não há razão ou necessidade de Jesus ser único, seja com relação à sua pessoa, Deus, ou sua missão, Salvador. Desse modo, a maçonaria ensina que o homem já tem uma posição perfeita diante de Deus. Todos os homens têm a garantia da vida eterna, sem levar em conta suas crenças religiosas pessoais. Em consequência, não há necessidade de encarnação de Deus, a fim de morrer pelos pecados do mundo. Porque os ensinamentos da maçonaria pressupõem que todos os homens são salvos ou remidos. A maçonaria exclui, então, completamente por essa razão todos os ensinamentos bíblicos específicos sobre Cristo, tais como sua encarnação, missão redentora, morte e ressurreição. De fato, nenhuma verdade bíblica sobre Jesus Cristo é afirmada na maçonaria, como Landmark, o ex-maçom Edmundo Ronayer confessa nesse sentido. A maçonaria exclui cuidadosamente
do Senhor Jesus Cristo das lojas maçônicas e capítulos, repudia sua mediação, rejeita sua expiação, nega e não reconhece o seu evangelho, e desaprova a sua religião, igreja que ignora o Espírito Santo, estabelece para si a mesma o império espiritual, uma teocracia religiosa cujo ápice coloca o Gadu, o Deus da natureza, e do qual o Deus vivo, único e verdadeiro, é expulso deliberadamente. A Bíblia ensina claramente que Jesus é Deus. Você pode ver isso em João capítulo 1, verso 14. Você pode ver isso em Tito capítulo 2, verso 13. Pelo fato de Jesus Cristo ser Deus, ele irá julgar um dia o mundo inteiro, inclusive todos os maçons e outros homens. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo, porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. João capítulo 5, verso 22 ao 23. Veja também Mateus capítulo 25, verso 31 a 34, verso 41 e verso 46. Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos. Todos esses ensinamentos sobre Jesus na Bíblia provam que a maçonaria está errada completamente naquilo que ensina a respeito dele. Como pode, então, um cristão que afirma crer em Jesus como Salvador continua citando religião falsa que nega o Senhor Jesus? O próprio Jesus não disse: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Lucas capítulo 6, verso 46. O próprio Jesus não advertiu: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, verso 33. Jesus também disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. O ritual e os juramentos maçônicos exigem que a primeira lealdade dos cristãos maçons seja com a maçonaria e não com Jesus Cristo. Quem então é o Senhor do maçom cristão? Em resumo, a maçonaria se opõe ao Deus cristão e a tudo que as escrituras ensinam. Ou seja, a maçonaria é um conceito anticristão, antibíblico e anti-Deus. Um dos principais eruditos maçônicos que nós estamos citando constantemente é Albert Pike. Descreve a maçonaria como segue: a maçonaria, ao redor de cujos altares o cristão, o hebreu, o muçulmano, o brahmane, os seguidores de Confúcio e Zoroastro podem unir-se como irmãos e unir-se em oração ao Deus que está acima de todos, os Barins. Note que o termo Barim, que se refere aos deuses e ídolos falsos que os homens adoram, é também aplicado à religião cristã. Isso significa que o cristianismo é considerado uma religião falsa, como todas as demais. A maçonaria afirma ser tolerante com os conceitos de Deus das outras religiões, mas na realidade, entretanto, ela os considera inferiores ao seu próprio conceito de Deus. Mas como é então possível que o cristão defenda a maçonaria quando ela nega o Deus verdadeiro, blasfêmia contra ele e leva as pessoas a adorarem um falso Deus? Os cristãos são exortados a viver de modo digno do Senhor para o seu agrado, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 10. Eles não podem fazer isso se permanecerem como membros de uma loja maçônica. Se Jesus voltasse hoje ou você morresse e ficasse diante dele, como explicaria o fato de ter continuado a defender uma crença antibíblica de uma organização satânica que rejeita e nega o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo? Espero que este vídeo seja esclarecedor e possa lhe conduzir ao caminho santo de Jesus Cristo, e que você possa compartilhar este vídeo para aqueles que estão nestas trevas e que venham para Jesus Cristo. Se você gostou dessas informações deste vídeo, se inscreva, compartilhe, assista, deixe o seu like e um comentário. Ajude o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Até o próximo vídeo.